Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui pro canal Investimento em Cantos e hoje eu quero falar de um assunto bem importante aí que vai te ajudar muito e aumentar os seus lucros com certeza no longo prazo. Tô falando aqui de gestão de stake. Esse vídeo aqui eu considero um complemento da aula que eu coloquei aqui sobre gestão de banca. Agora vai ser uma aula sobre gestão de stakes, então preste atenção aí, que esse vídeo vai ser bem válido para todos vocês, beleza? Então vamos lá. Como fazer a gestão de stakes? Vamos nivelar os valores da stakes por risco, tá certo? A gente vai nivelar cada risco, a gente vai colocar um valor de stake diferente. Vamos lá para um exemplo. Uma banca de R$1.000, a gente vai dividir essa banca por 100 unidades, tá certo? E a gente vai saber que cada unidade nossa vai valer R$10, tá certo? Então a nossa banca é de 100 unidades. Eu coloquei aqui o vídeo lá, se eu não me engano, para dividir em 40 unidades. Mas aqui 100 unidades, 40 unidades é a mesma coisa. Só que o risco aqui de você quebrar a banca com 100 unidades é bem menor do que de 40, tá certo? E sempre colocar no mercado o máximo 5% da banca. Então aqui o exemplo que eu vou dar aqui, o máximo que eu vou colocar é 5% da banca, tá certo? Então se você dividiu por 40, por 50, por 100, pelo valor que for, você vai colocar no máximo 5% da banca. Então vamos lá. O risco alto, 1 unidade. O risco médio, vou colocar de 2 a 5 unidades. E o risco baixo, vou colocar de 4 a 5 unidades. Certo? Ou seja, 1% da banca com risco alto, de 2 a 3% da banca com risco médio e de 4 a 5% da banca no risco baixo. Agora eu vou dar os exemplos para vocês. Eu vou começar com o jeito que a maioria das pessoas faz operações, tá certo? Que é com stake fixa. Por exemplo, eu uso 100% da banca em todas as minhas entradas. Eu uso 3% da banca em todas as minhas entradas. Para mim isso está errado e eu vou falar para vocês o porquê que eu acho que isso é errado. Vamos lá, risco alto, eu coloquei aqui a entrada HT. Qual é a entrada HT? Aquela entrada que você pega depois dos 36, 37 minutos para sair mais um escanteio. Eu considero essa entrada de risco alto. Por que eu considero essa entrada de risco alto? Porque o time que está em tendência de fazer cantos, que é o time que está perdendo, ou o favorito que está empatando, ele tem todo o segundo tempo para fazer isso, para ir para o abafa, para ir para tudo ou nada, para sair escanteio. Então eu considero essa entrada de risco alto. Tá certo? Depois eu trago um vídeo aí com mais detalhes sobre essa entrada. Eu vou dar um exemplo aqui com 10 entradas, como se eu tivesse feito 10 entradas. Como uma entrada de risco alto, eu vou colocar aqui 4 greens e 6 reds, usando uma stake fixa de 2 unidades, tá certo? Então, usando esse exemplo aqui, usando com 2 unidades, eu tive, com meus 4 greens, eu tive mais 8 unidades de lucro. E colocando uma odd média, eu vou colocar uma odd média para todas as entradas de odd 2, tá certo? Vou colocar aqui só para arredondar e para ficar mais fácil os cálculos. Vou colocar uma odd 2. Então 4 greens com a odd 2 dá 8 unidades. E 6 reds eu perdendo 2 unidades dá 12 unidades. Então eu tive menos 12 unidades e com o meu lucro eu tive mais 8. Então eu tive um resultado de menos 4 unidades nessas operações, tá certo? Então a entrada HT que eu tive com risco alto, eu tive menos 4 unidades. Então agora aqui eu vou usar um exemplo com risco médio, onde eu vou usar de 3 a 4 unidades, tá certo? De 2 a 3 unidades, desculpa. Então aqui agora um exemplo aqui com risco médio, tá certo? Risco médio, usando as mesmas 2 unidades e um exemplo com odd 2. 6 greens eu vou ter 12 unidades e 4 reds eu vou ter menos 8 unidades. Ou seja, eu vou ter mais 4 unidades. Então, usando stake fixa e colocando em consideração que eu fiz 10 entradas com risco alto e 10 entradas com risco médio com a mesma stake, no final das contas eu vou ter um resultado de 0 unidades. Certo? Eu nem vou ter ganhado, nem vou ter perdido. E usando a gestão de stakes, que eu coloco lá para vocês desde o início. Agora eu vou dar um exemplo com a stake nivelada. O risco alto eu vou usar 1 unidade e o risco médio eu vou usar 2 unidades, tá certo? Então vamos lá.
Vamos colocar aqui que eu tive o mesmo exemplo. Exemplo com 10 entradas, eu tive 4 greens e 6 heads no risco alto. Então eu vou ter mais 4 unidades de lucro nos 4 greens. E nos 6 heads eu vou ter menos 6 unidades. Então, ou seja, eu vou ter um resultado do menos 2 unidades. Nesse exemplo aqui. Agora eu vou lá para o risco médio. Eu não coloquei 3 unidades, pessoal. Eu coloquei só 2 unidades. Mas em algumas entradas no risco médio eu coloco 3 unidades. Certo? Então vamos lá. 6 greens e 4 heads. Eu vou ter mais 12 unidades nos greens e 4... Então agora no risco médio, galera, a entrada do risco médio é aquela entrada do último canto lá, FT. É a mesma coisa do HT. Aí eu vou entrar no FT lá por volta de 86 minutos. Mais ou menos, eu vou entrar para sair mais um escanteio lá. Também estou colocando uma odd média de odd 2. É meio difícil você pegar odd 2 nessas entradas, se você esperar. Mas eu estou colocando um exemplo igual para as duas entradas, para ficar mais fácil os cálculos, tá certo? Então vamos lá. 6 greens eu tive mais 12 unidades e 4 heads eu tive menos 8. Ou seja, eu tive um resultado de mais 4 unidades aqui. E no final das contas eu tive mais 2 unidades. Mais 2 unidades. Ou seja, o primeiro exemplo lá eu usei stake fixa. E no segundo exemplo eu usei a stake nivelada, que eu aconselho a vocês. Com os mesmos exemplos, tá certo? Os mesmos exemplos das mesmas entradas nos dois exemplos. Eu tive lá com stake fixa nem lucro nem prejuízo, e com a stake nivelada eu tive mais 2 unidades. E olha que eu coloquei apenas 2 unidades. Em algumas entradas eu coloco 3 unidades, então esse lucro podia aumentar, tá certo? Então só de você nivelar as suas stakes, você tem lucros, entendeu? Nos mesmos resultados que você está tendo agora. Mas se você nivelar as suas stakes, você vai ter mais lucro ainda. Por quê? Porque as entradas de risco médio e baixo, entendeu? Onde você vai usar mais stakes, vai cobrir o seu head nas entradas de risco alto, que tem tendência de ter mais heads, e vai te dar um lucro maior ainda, entendeu? Porque se você conseguir, por exemplo, um head na entrada com risco alto, que você vai usar uma unidade, e você conseguir lá um green numa entrada de risco médio, você vai ter 1 ou 2 unidades, e isso cobrindo o head que você teve na entrada de risco alto. Então, no final das contas, isso é muito importante para alavancar os seus lucros, tá certo? Então é isso, pessoal. Se você entendeu, se você não entendeu, vou deixar meu Instagram aqui abaixo. Se você tiver alguma dúvida sobre o vídeo, vai lá no meu Instagram, lá no direct, manda um direct sobre a sua dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar tirando a sua dúvida. Eu fiz esse vídeo aqui só para falar sobre o assunto, mas um pouco por cima. Eu não vou entrar a fundo mesmo sobre esse assunto aqui agora. Senão o vídeo vai ficar muito longo, mas muito longo mesmo. Tá certo? Mas foi só para dar uma ajuda para vocês aí a ter mais lucros com os mesmos resultados que você está tendo. Tá certo? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Vamos compartilhar o canal, vamos ajudar esse canal a crescer. Porque se esse canal crescer, vai me motivar a gravar vídeos cada dia mais para vocês aqui, tá certo? É isso aí e valeu!